E o Sérgio, e o Los Angeles, tá tudo tranquilo lá? Lá eu assumi o Los Angeles como síndico, eu moro lá há 15 anos e como síndico estou há 2 anos só, né? Estou aprendendo bastante ainda, mas já deu para fazer bastante, assim, tomar conhecimento de bastante problemas e tal. Tenho sido assistido aí pela Casa do Síndico, considero o serviço muito bem feito até agora, né? E o problema nosso deve ser de muitos outros, né? Que é a inadimplência, né? Infelizmente são os apartamentos mais caros que são os maiores inadimplentes, né? E depois eu vou conversar com o doutor André, isso que eu acho um absurdo, né? A lentidão da nossa justiça quanto a isso, né? Se o senhor comprar uma geladeira ou um carro, hoje, em 3 meses, seu carro é apreendido, né? Sim. E o condomínio, o cara vai lá, alega que não concordo com o resultado, o juiz dá um prazo. O outro aí diz que não pode, o cara é mais velho, e dá um prazo. E nós pagando pelos outros, né? E a pessoa tem direito à portaria, tem direito à entrada, à saída, né? E se o senhor bloquear a piscina que a gente faz, eles vão dizer que é imoral, isso porque vai ganhar na justiça ainda, que é um absurdo, mas eu tenho que pagar para ele. Sim. Isso eu acho um absurdo, né? Nossa legislação no último nossa... programa a gente chegou a abordar essa questão de proibição de área comuns para os condôminos inadimplentes. Inclusive, a gente vai ter um curso, um treinamento agora, no dia 18 de outubro, aqui no na administradora, para tratar desse assunto, inclusive. Porque não é mais permitido, é considerado realmente um dano moral essa questão de proibição de uso das áreas comuns. E aí, se a pessoa se machuca na piscina, inadimplente, eu tenho que cuidar dela. Sim, claro. Tem que fazer um seguro. É verdade. Mas eu vou lhe dizer, isso não é só no condomínio Los Angeles. Com certeza o Silvano, que também atende outros condomínios, isso na verdade é um problema em todos os condomínios. A inadimplência, ela assola todos os condomínios. Vamos combinar, há uma inversão de valores aí, né? Bem invertido. Cheio de direitos e poucos deveres. E os direitos, os deveres são mais protegidos, menos protegidos que os direitos. Tem o senhor e eu, e eles têm direito, né? Eu não vejo isso, é um absurdo. É verdade. E me diz uma coisa, deixa eu lhe perguntar, como é que é a participação dos condôminos nas assembleias? Eu estou lhe perguntando isso porque aqui nós temos procurado proporcionar aos síndicos participarem desses programas para trazerem aqui as suas experiências. Né? Aqui nesse espaço da administradora, nós até temos um calendário de eventos agora até dezembro. Depois vou falar desse calendário de eventos, são palestras, várias palestras. E aqui tem aparecido alguns síndicos trazendo algumas sugestões de como cativar os condôminos, porque o pessoal não é muito participativo. Né? Na verdade, reclama, mas não participa, sempre tem uma disputa. Né? O que o senhor faz lá para o pessoal participar? Nós somos um condomínio com 16 unidades só, fica um pouco mais fácil fazer. Né? Então, eu tratei de primeiro momento em tentar reunir o pessoal. Não tem muita animosidade, claro que é impossível tu ter 100% de convivência e tal, né? Mas a gente tem que começar a fazer jantas, né? Um almoço com um cozinha, outro não cozinha, outro faz uma especialidade desse, daquilo. E conseguimos ter uma união, assim, então, não vou dizer que é uma amizade, mas pelo menos nós temos mais uma participação cordial. Né? Então, nas reuniões de condomínio, quando a pessoa não pode ir, sempre está nomeando um procurador. Então, o nosso quórum, embora seja, às vezes, baixo físico, mas ele tem 11, 12 participantes de 16. Considerando que eu tenho 12 inadimplentes, quanto mais, eu tenho 14 vai 12, 11, então... É excelente. Não precisa citar o nome dos inadimplentes costumados, já disse que é acostumado. Quem me vê na televisão como é que é o churrasquinho deles todo sábado? É picanha, alguma coisa assim? Não, a gente às vezes faz durante a semana. Tá. Não, mas digo o churrasco dos inadimplentes. Mas esses não vão. Eles não vão? Não, porque cada um tem que pagar o seu. Eles fazem em casa, eles se referem àqueles que eles fazem em casa. Não, em casa não, na churrasqueira do condomínio. Não, eu não empresto. Eu vou lhe contar. Nem a piscina, nem o salão de festa, nem a churrasqueira. Silvano tem essa experiência também, Silvano? Eu tenho experiência de como, diferentemente do colega, como síndico profissional, cuido de outros condomínios, que são de apartamentos de 18 unidades, de 24 casas, até 170 unidades também. E por incrível que pareça, né? Tem condomínio que faz viagem para o exterior, tem 2 carros importados. Sim, claro. E aí tu assume o condomínio como síndico profissional, faz aquela análise e olha assim, nossa, mas esse condomínio, como é que não tem condições de pagar o condomínio, mas está viajando para a Euro Disney, Disneylândia, né? Não, realmente é um fato, né? E aí a gente, é mais fácil para ele deixar de pagar o condomínio, né? Porque a gente sabe que o síndico, e junto com a imobiliária, vai fazer o primeiro contato, o senhor está devendo, vai mandar uma AR, vai arrastando.
Mas ele não vai ficar armação. impedido de chegar em casa e dormir em Não, casa, né? Aí depois não de paga um ano e luz, meio- fica sem luz. Não paga internet, elevador. fica sem internet. Aí depois passa um né? ano e meio, que daí quando ele é citado pelo oficial de justiça, aí não, eu quero pagar a dívida. Não, Mas sempre eu quero quis um pagar, desconto. mas eu quero um desconto. Quero não, pagar em isso- 60 vezes. Isso, enquanto eu for síndico lá, desconto e Tá possível. certíssimo. Não Eu- existe desconto eu em não- condomínio. como é- Há um como é que eu rateio vou- das despesas, não Como é existe que eu desconto. vou olhar para a pessoa que é adimplente há anos, aí chega o inadimplente, eu quero 10% de desconto, ou zero. É zero, é zero. O prazo, até podemos conversar, desde que esteja com todos os custos ali colocados. Tem, né? Desconto para pagar. Negativo. Inclusive, o síndico poderá ser responsabilizado se der desconto sobre as cotas condominiais, porque o dinheiro não é do síndico, ele é do Não. condomínio. E como que a gente faz o rateio Isso das é- despesas do condomínio? A conta de luz chegou R$100 e são 10 unidades, é R$10 para cada um. Como que eu vou cobrar R$8 de alguém, por Não, exemplo? não Então, pode. assim, ó, não existe desconto. O condomínio, ele não tem fins lucrativos, ele faz o quê? Ele arrecada tão somente o que precisa para poder pagar as suas despesas ordinárias e extraordinárias do mês. Não existe possibilidade de desconto. Não, e outra, Desconto a gente pessoal- vai, em alguns casos, quando o imóvel está indo a leilão, de repente, se faz uma assembleia, enfim, daí sim a participação do conjunto, Não, mas tem que enfim, estar registrado em ata. né? registrado em ata aprovado, e mesmo assim dependendo da situação específica. Então, desconto, sempre quando algum síndico me pergunta, não existe desconto. Tu abordaste a cota condominal, eu lembro que o condômino que mora lá, o morador, tem que dar ciência em se arrecada o condomínio antes, né? Não para pagar. Vamos supor que começamos do zero, né? O zero é hoje, tem que ter uma cota cobrada hoje, de uma previsão orçamentária. Eu não gasto dinheiro para depois me ressarcir daquilo. Quem é que vai ser Exatamente, mágico para isso? é. Né? Claro que com o tempo tu vai ter um dinheiro em É, caixa e tal. Essa consciência que o senhor está, que o senhor tem e esse comportamento que o senhor está relatando aqui, que primeiro precisa ter dinheiro para depois contratar, nós precisamos investir nela, porque não são todos os síndicos que têm essa leitura. Muitas vezes os síndicos aprovam uma obra nos condomínios e a primeira coisa que ele faz é contratar a empresa e depois ele vai, no não segundo pode. momento, autorizar a emissão do DOC. É o contrário, primeiro tem que cobrar, Pra dar um depois fazer. tempo, escolher a empresa com calma, ter uma reserva em caixa, né? Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim. Eu diria, Bernardino, que depende muito do condomínio, né? Porque Sim. tem alguns condomínios que tem um fluxo de caixa muito bom, que a Sim, inadimplência lá sim. está em torno de 3, 4%, e aí tu até consegue fazer Porque assim, tu faz um orçamento com um fornecedor, aí tu tem que fazer a convocação para a assembleia, então tu já passou aí o período da convocação, aí o pessoal discute na assembleia e aprova, aí depois tu vai entrar em contato, aquele orçamento pode já estar desatualizado. Então, às vezes é mais prudente tu aprovou em assembleia, já começa a iniciar tendo um fluxo de caixa bom, né? E um condomínio com histórico bom de adimplentes, Sim. e aí já pode iniciar a obra. Nem sempre é necessário fazer uma chamada extra. Existem condomínios aí, nós temos na carteira condomínios que têm muito dinheiro depositado em poupança, em contas de fundo de reserva, de fundo de obras, fundo de pintura, e que já estão há muito tempo se programando para isso, e que quando ocorre a despesa não há necessidade de uma chamada Nossa, a extra. gente tem um fundo de reserva programado, arrecada para tapar buraco do inadimplente, não costumo nunca ter dinheiro. Sempre tem que ter. Mas como minhas unidades são menores lá onde eu moro, meus vizinhos a gente conversa bastante sobre isso. Então nós temos um conselho, né? Embora tenha só 16, tem conselho. Então antes de fazer qualquer obra, qualquer coisa, eu no conselho e pergunto, estou com vontade de fazer isso, por exemplo. Agora eu quero botar troca de câmeras de vigilância lá. Eu chamei os conselheiros, aprovaram. A partir dali eu chamo as empresas, faço orçamento, para depois levar à assembleia. Senão chega lá, todo mundo discute, fala e não resolve. Não podemos fazer reunião para ficar acertado que nada está decidido, né? Não dá. Isso hoje no Brasil não cabe mais, né? Só na Câmara de Políticos aí dá. Então tá, antes de ir ao nosso intervalo aí, vamos dizer assim, quero mostrar aqui o informativo mais recente da administradora Casa dos Síndicos. Aqui tem uma relação dos encontros que nós vamos ter até o final do ano, vários assuntos importantes, convido os síndicos, senhores, para participarem. E também tem o primeiro encontro de síndicas. Quer falar sobre isso, André? Bem rapidinho. Vai porque ser nós o nosso primeiro encontro de mulheres, na verdade, envolvidas na administração de condomínio, que é um encontro que vai ocorrer em março de 2019, até para homenagear o Dia da Mulher, enfim, com participação de síndicas, subsíndicas e conselheiros, um evento totalmente voltado ao público feminino. Para a conclusão, algum recadinho para os demais colegas síndicos aí? Vamos lá. Eu só digo assim, não esmoreçam, vão até o fim,
porque a gente tem que cuidar do patrimônio que é nosso, né? Eu tenho ouvido muito pessoal, mas tu resolveu ser síndico depois de aposentado? Eu não tenho tido problema nenhum de brigar com o vizinho, não. Eu também não brigo. Quer brigar comigo, eu não brigo, né? Mas também, né, eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Nunca baixe a cabeça para o seu interlocutor, né? Trate-o assim como ele está te tratando. Se ele gritar, grite. Se ele falar alto, fale. Mas trate com respeito se quer ser respeitado, né? Isso eu sempre digo para o pessoal. E vamos em frente, porque se eu sou síndico do prédio, embora não seja profissional lá, eu tenho cuidado do que é meu. Se eu estou fazendo uma coisa para o patrimônio. E colaborar com os vizinhos também. Colaborar, né? Eu acho que tem que ajudar. Tem um que não pode, outro trabalho, hoje eu estou aposentado, eu vou dar meu tempo lá, não há problema nenhum com isso. Né? Sérgio, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. E nós gostaríamos de contar outras vezes com a participação aqui, o pessoal podendo te ligar aí. Vai ser um prazer. Nós agradecemos também. Para concluir, também gostaria que deixasse novamente o teu telefone aí como síndico profissional. Ok, a Shiden, estamos no Facebook, na internet, o www.shiden.com.br, no Instagram também, e o telefone é 99791-9302. Queria agradeço a participação e concordo com o Sérgio, que realmente não é para qualquer um ser síndico, e ser síndico morador é muito melhor do que ser um síndico profissional. E se for contratar um síndico, porque ele é muito mais ligado ao condomínio do que a rotina do condomínio. Se for contratar um síndico profissional, procure por um síndico conhecido, por referências dentro da sua região.